Senhor, meu pedido essa noite é que revela que precisamos ouvir o que está no íntimo do nosso coração. Revela só aquilo que o Senhor sabe e que ninguém mais sabe, a não ser o espírito dessa pessoa. Fala com cada um, Espírito Santo. Eu acredito que à medida que eu falar a tua palavra, eu também vou ser abençoado, porque muitas vezes que eu prego, e por inspiração eu vejo que eu estou pregando para mim, minha correção. E eu agradeço o Senhor porque as correções são bem-vindas. Então enche meu coração de tua palavra e de unção, de glória e de poder, para que essa igreja seja abençoada. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Se for para confrontar a nossa alma, nos confronta. Se for para nos exortar, nos exorta, nos ensina, nos coloca na posição em que devemos estar na posição, para que o Senhor cresça e que nós venha a diminuir. Como disse João Batista, que eu cresça, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que essa igreja diminua e que o Senhor cresça nessa igreja. Que saiamos daqui cheio da tua presença, da tua glória, da tua paz e da tua unção. Eu tenho certeza que nenhum espírito imundo, Pai, que tenta roubar a paz, vai aguentar a pressão da tua glória que será manifestada hoje aqui à noite. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade, que seja física, que seja espiritual, que seja na alma, vai poder resistir à glória de Deus que habita nesse lugar. Porque essa igreja é uma igreja crescente, crescente em espírito, em vida, em fé, em palavra, crescente nos dons espirituais, crescente em glória, Senhor, crescente em bênçãos do Pai. Obrigado, Espírito Santo, e dou boas-vindas aqui no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui em nome de Jesus. Diga, Espírito Santo, confronta-me, fala comigo, me incomoda essa noite. Fala comigo, deixa-me incomodado, me coloca no lugar que eu tenho que andar, para que eu diminua e para que o Senhor cresça, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Queridos, quando eu estava sentado ali, eu recebi uma frase de Deus. Eu até notei essa frase, para que eu não esquecesse na hora que eu fosse falar. A mensagem vai depender do Espírito Santo, mas como você pediu para ouvir Deus, Ele vai falar contigo. Ele vai falar no teu coração. Quem quer ser abençoado aqui? Então diga assim para seu irmão: para você ser abençoado, ouça a palavra de todo o coração, dê ouvido e as pratique, guarde no mais íntimo do teu coração. Hoje eu pensava no meu quarto, antes de eu dizer a frase, eu pensava no meu quarto: meu Deus, por que nem todo mundo tem um coração voltado para o Senhor? Nem todo mundo tem um coração que é dedicado verdadeiramente a Deus. Coração de temor. Coração de temor verdadeiramente. Irmãos, eu pensando no meu quarto, meu Deus, por que nem todo mundo tem? Porque se a gente parar e olhar, tem pessoas que vivem um evangelho, mas eles não vivem verdadeiramente de coração. Eles não buscam verdadeiramente de coração. Eles buscam porque acha bonito, busca por uma ocasião, busca por uma oportunidade, mas não tem um coração verdadeiro para Deus, a ponto de ter temor, diga temor, em tudo que é sagrado.
Você já parou para pensar e conversar com você mesmo? Será que eu tenho temor no meu coração daquilo que é sagrado? Você já parou para pensar, você mesmo com Deus? Será que eu tenho temor verdadeiramente? Está gravando, irmão? Daquilo que é sagrado? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho um temor tão grande das coisas de Deus, irmão. Se tem uma coisa que eu não quero perder na minha vida, é o temor de Deus. Eu não tenho medo de Deus, porque Ele é meu pai. Eu não tenho medo de pai, porque meu pai é um pai amoroso. Eu tenho um temor dele. Eu procuro ter reverência. Irmão, eu tenho tanto temor, irmão, das coisas de Deus, que sem entender como Deus vai falar com você. Há poucos dias eu estava no correio, e eu entrei dentro do correio. Eu disse, tinha um irmão lá e disse: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. E a gente falou, né? Ele é de outra denominação, da Assembleia de Deus. E eu sentado, e ele fez uma pergunta para mim: irmão, você foi na casa do irmão que faleceu, nosso irmão aqui da Assembleia de Deus Belém, como é o nome dele? Genival, né? Irmão Genival. E eu disse: irmão, fui não. Eu não gosto não. Irmãos, quando aquele irmão saiu, meu coração ficou bem pequenininho, apertadinho. Bem apertadinho. Eu comecei a pensar: meu Deus, eu não fui porque eu não gosto. Eu disse. E comecei assim, meu coração foi diminuindo assim, ficou bem apertadinho. Rapaz, eu não fui porque eu não gosto. Porque tem gente que não gosta de acompanhar enterro, né? Mas eu não tinha ido visitar ele. Se eu fui porque eu não gosto, comecei a conversar comigo mesmo. Não, eu não fui por imprudência minha, falta de responsabilidade minha. Irmão, eu saí de dentro daquele correio, irmão, com temor. E você está entendendo o que é temor de Deus? Com temor de Deus, eu orei no meu coração. Eu disse: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu não fui lá visitar o irmão, porque foi imprudência. Eu podia ter ido, eu não fui. Eu podia ter ido, Senhor, me perdoa. Eu clamei a Deus pelo perdão. E eu disse: Senhor, como eu creio na tua palavra, eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando nós pedimos perdão a Deus, Ele é fiel e justo, Ele perdoa nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele lança no mar de esquecimento. Não precisa eu ficar mais martelando na minha cabeça: será que eu fui perdoado? Será que eu não fui? Fui. Se eu pedir perdão, eu fui. Mas nessa ocasião, Ele tinha me perdoado, mas Ele falou algo no meu coração. Ele disse: você pediu perdão a mim, tá bom, tá perdoado. Vá lá e peça perdão ao irmão que você disse que não foi porque você não gostava. Irmão, graças a Deus que meu coração está quebrantado. Mas pergunta para seu irmão: seu coração já está quebrantado a ponto de passar por algumas humilhações, algumas vergonhas? Quando eu saí de lá, irmão, eu disse: Senhor, mas me perdoa, Senhor, está perdoado. E comecei a dizer: está perdoado, eu não preciso ir lá, porque o Senhor já me perdoou. Vai embora, Satanás. E comecei a repreender Satanás. Mas parece que quanto mais eu repreendia, mais inquieto eu ficava. Porque às vezes a gente pensa que é Satanás, mas às vezes é o Espírito Santo falando no nosso coração. Quem está entendendo? Irmão, você é dessa igreja, você está aprendendo a ter uma vida equilibrada no Senhor. Não adianta eu confessar a palavra, eu exercer minha fé, que é uma doutrina bíblica, a confissão. Tudo que você disser crendo vai acontecer, sim. Mas existem situações que não acontecem. E a gente se pergunta: mas por que não aconteceu? Porque não é só uma palavra. Existe uma vida, a nossa vida por trás. Como eu estou vivendo diante de Deus?
Como está meu coração diante do Senhor? Como está o meu temor, o meu termômetro de temor diante de Deus? Existem coisas na nossa vida que a nossa vida está travada. E parece que a gente usa a fé, a gente confessa, a gente declara, a gente diz assim: eu estou me vendo curado. A gente está num seminário abençoado, quinta-feira, sobre cura, seminário da cura, curados para sempre. Mas existe outra palavra também por trás de curados para sempre. A Bíblia diz que o coração contrito e quebrantado jamais Deus rejeitará. Olha para seu irmão e diga: nessa hora Satanás está desviando pensamento de pessoas aqui dentro, porque não quer que eu ouça isso. Um coração contrito e quebrantado jamais Deus rejeitará. Irmão, se tem uma coisa que a gente tem que fazer, irmão, acima de tudo e de todas as coisas, acima de dinheiro, acima de carro, de casa, acima de qualquer coisa, de filho, de marido, de tudo, é nós colocarmos Deus no centro do nosso coração. É o temor dele na nossa vida, é a reverência dele com aquilo que é sagrado. Se tem uma coisa, irmão, se tem uma coisa que eu tenho que ter, primeiramente, de olhar para a minha vida e olhar e dizer como é que está o termômetro de temor meu diante de Deus. Porque tem coisa, irmão, que Deus vai pedir para a gente fazer. Isso foi uma das coisas que Deus pediu. Eu lutei, eu repreendi o Satanás, eu disse: vai embora, eu estou perdoado. Até eu só vim ter paz no coração quando eu disse assim no meu coração: tá bom, Senhor, eu vou lá falar com ele, me dá uma oportunidade. Irmão, olha para seu irmão e Deus vai colocar você para passar vergonha mesmo, porque Ele quer que você diminua. Eu saí, né? Mas rapaz, eu disse: vou ver se eu pego o nome dele e mando um zap para ele. É mais fácil, né, no zap do que cara a cara. Mas sabe o que eu fiz? Eu desci na bis, irmão. Eu desci na bis quando eu ia na rua, perto do banco, lá para baixo, naquela encruzilhada. Eu sem querer, eu não sei porque eu olhei para esse lado. Hoje eu sei, foi o Espírito Santo que fez na minha cabeça. Olha para ali, quando eu olhei era ele que vinha descendo. Vixe. Eu só fui virar a moto assim, arrudei com a moto, fui lá: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. E olhando para mim, eu disse: irmão, eu tenho que pedir, confessar algo. Eu não lembro direito como eu disse. Eu quero pedir perdão ao irmão, porque naquele dia o irmão perguntou se eu tinha ido visitar o irmão Genival, e eu disse que não, tinha ido visitar porque eu não gostava. Mas não foi não, irmão, na verdade foi imprudência minha, foi falta de responsabilidade. E eu pedi perdão a Deus, mas eu não estava em paz. Eu vim pedir perdão a você. E Ele abriu o sorriso e Ele me perdoou. Depois o Espírito Santo começou a falar no meu coração: rapaz, tu não sabe o quanto tu ajudasse a vida desse rapaz. Porque às vezes as pessoas, elas precisam ver de alguém, principalmente alguém que é pregador, principalmente alguém que toca, principalmente alguém que aos olhos humanos, porque não existe ninguém maior do que ninguém. Existe responsabilidades maiores. Eu estava dizendo isso até a Tiago. Maior não existe, não. Ministérios não são maiores. Um ministério é maior do que outro, não. Existe responsabilidades maiores, como também diante de Deus. Mas diante da humanidade, às vezes a pessoa olha assim e vê como um patamar maior, né? E às vezes Deus pega essa pessoa e diz: vai tu e faz assim. Vai lá e confessa e pede perdão, né? E eu fui pedir perdão, né? E o Espírito Santo falou no meu coração que coisas grandes Deus trabalhou naquela hora. Eu não sei o que foi, irmão, mas eu tenho certeza e confio no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Olha para seu irmão e diga: ei, o que Deus está mais preocupado na sua vida é o seu termômetro do seu temor no seu coração. Queridos, às vezes a gente entra dentro de uma igreja, dessa foi a frase que eu notei,
E nós entramos dentro da igreja dessa e olhamos às vezes para as pessoas. Nós temos muito tempo já congregando junto. Às vezes chega até uma pessoa nova e vem congregar conosco, eu não sei. E às vezes a gente começa a olhar para aquela pessoa e começa a encontrar tanto defeito naquela pessoa. E vê defeito nisso, vê defeito naquilo. Parece que a gente se esquece de olhar os nossos defeitos e começa a olhar os defeitos da outra pessoa. E o pior de tudo, irmão, sabe o que é? É que a gente não se aguenta e começa a falar dos defeitos das outras pessoas para outras pessoas. Olha para seu irmão e diga: quem está em maior pecado é você. Porque você não sabia que um dia você entrou aqui: ah, mas eu já tenho tantos anos aqui da igreja, eu estou andando no Espírito. Você não sabia que eu tive tanta paciência com você? Não sabia, não. Você não sabia que tanto defeito eu consegui ver também em você? Porque Deus me mostra para poder lhe ajudar a ser tratado. Mas agora só porque tu está um pouquinho mais chique, elegante, agora tu pode olhar o defeito dos outros. Olha para seu irmão e diga: desça, meu filho. Vá descer. Vá descer. Balance ele, diga: vá descer. Diga: volta para as raízes. Volta para o começo. Volta para o pedestal. Volta para o lugar de humildade. Volta para o lugar onde tu tem os olhos e olha para as outras pessoas e diz: eu creio que ela vai mudar. Eu creio que ele vai mudar. Volta. Passei um dia, não vou dizer o dia para ninguém desconfiar de nada. Pode ter sido hoje, pode ter sido ontem. Mas eu sei o dia. Passei de frente de uma casa de uma pessoa. Irmão, graças a Deus, diga: graças a Deus pelo Espírito Santo. Diga: Deus está trabalhando na nossa vida. E eu passei de frente da casa de uma pessoa. E quando eu passei de frente da casa dessa pessoa, irmãos, eu ia fazer um belo documentário. Eu ia fazer um belo documentário da vida dessa pessoa. E quando eu dei vontade de eu fazer o comentário da vida dessa pessoa, eu ia fazer um comentário, minha esposa estava do lado. Eu digo: essa pessoa, eu não pronunciei a palavra não. Ela fez assim: Jesus, segura. Segurou, ficou entalado daqui. Mas daqui não pode passar. Porque o Senhor me ensinou que tem comentários que aos olhos nossos, às vezes a gente pensa: não tem nada de pecado. Tem sim, irmão. Não tem por que você se intrometer na vida dos outros, não. Diga: não tem porque você dar pitaque na vida dos outros, não. Não tem porque você olhar a vida dos outros, não. Olha para a tua. Diga: olha para a tua. Porque o que tu libera da tua boca, meu filho, traz maldição para você. Você está atrapalhando a sua vida. Eu não quero atrapalhar a minha vida. Isso é sério. Se aprender a ter temor diante daquilo que é sagrado, diante de Deus. Temor, temor, temor de Deus. Temor. Eu subi no altar aqui, mas eu sabia que eu tenho que ter temor. Irmão, vocês não sabem, eu sou homem também. Às vezes eu me desentendo com minha esposa. E vocês não sabem o sofrimento para eu subir aqui. E a batalha espiritual começa. Porque como é que eu vou passar a vida se eu não vivo? E eu digo: Senhor, no meu coração eu já desafio o inferno. Eu digo: no meu coração já está perdoado, minha esposa já está tudo em paz. Antigamente, antes do culto, eu ia lá: minha filha, me perdoe. Aí o diabo começou a dizer na mente dela: tu está pedindo perdão porque tu vai pregar. Aí eu mudei de estratégia. Eu disse: Senhor, no meu coração já está perdoado, Senhor. Já está perdoado. Quando acabar o culto eu procuro ela. E se for eu que errei, eu disse: quando acabar eu vou lá e peço perdão a ela. Porque eu não quero ter uma vida debaixo de condenação nem de maldição.
Diga, esse lugar é um lugar que vai gerar temor no teu coração. Temor. Primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer é dizer: Senhor, coloca um vigia na minha língua. Você tem coragem de dizer isso? É um anjo. Diga: Senhor, coloca um vigia na minha língua. Irmão, isso é um treinamento. Isso é um treinamento. Porque a vontade de falar a gente tem. E como tem vontade de falar, mas quando vem a vontade, o anjo parece que toca na nossa língua. Aí fica, segura, desce de volta, mas não fala. Olha para seu irmão, domínio próprio. Diga: se eu andar no termômetro do temor e do amor de Deus. Diga para seu irmão: se você andar no termômetro do amor e do temor de Deus, querido, diga, as coisas vão ser fáceis na sua vida. Ontem eu fui pregar em Brejinho, irmão. Eu tinha lido uma leitura que eu fiz de um testemunho de um pastor. Disse: rapaz, o que o pastor pedia a Deus para acontecer no ministério dele, Deus concedia. Deus ouvia a resposta dele. Como é bom, irmão, o temor diante de Deus. Como é bom, irmão. Eu disse: Senhor, eu quero que o culto seja assim, Senhor. Quando eu for orar, quando eu colocar a mão na cabeça da pessoa, eu quero assim, assim. Comecei a dizer: eu quero a inspiração e tal. Irmão, eu disse: eu vou ficar só na expectativa e vou olhar. Irmão, tudo que eu pedi foi do jeito que eu pedi e aconteceu. Levanta a mão e dá glória a Deus. Dá glória a Deus mais alto. Isso é no ministério, mas isso pode ser na sua vida, irmão. Isso é na sua vida também. É na sua vida. É na sua vida. Olha para seu irmão e diga: é na sua vida. É na sua vida. Porque às vezes a gente quer olhar para Deus e olha para Deus só como um Deus de amor. Antigamente Tiago quase dava em mim quando Tiago chegou, porque Tiago dizia assim: o pastor só quer pregar no amor, quer pregar no amor. Tiago queria que eu chegasse lá e espancasse as ovelhas. Tiago estava meio sem paciência. Mas sabe o que é, irmão? É porque eu não preciso bater em ninguém. Eu preciso dar uma palavra de Deus para a sua vida, e essa palavra te julgará. O próprio Jesus disse: nós seremos julgados pela palavra. Você é julgado por aquele que você está ouvindo hoje. Você pode mudar todo o percurso do teu futuro, dependendo das tuas escolhas e das tuas decisões. Você pode ter sucesso e bênção, salvação de família, libertação, cura, coisas grandes lá na frente, daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Mas também você pode ter coisas desagradáveis, porque vai depender das suas atitudes, das suas escolhas. Temor de Deus, irmão, no coração. Glória a Deus. Eu sempre gosto de dizer isso. Olha, irmão, se eu não tivesse temor de Deus no meu coração, jamais eu respeitaria minha esposa. Sabe, você jovem que quer um homem para casar ou uma mulher para casar, procure uma pessoa que tenha temor de Deus, que você vai ter sucesso na vida. Se você não procurar, pastor, e aí o que é que vai acontecer? É fácil de discernir o que a palavra diz: vai quebrar a cara e vai sofrer. Escolhas erradas. Depois a confissão não vai mudar. Às vezes a gente, voltando aqui, às vezes a gente quer ver Deus como Deus de amor. Ele é amor. Diga, olha para seu irmão e diga: Deus é amor, sim. Mas Ele tem papel de juiz também. Existem pessoas que estão indo ao inferno. Não é vontade de Deus, irmão, as pessoas irem ao inferno, mas estão indo. Mas não é o querer de Deus. Mas são sentenciadas por Deus, porque escolheram. Foi elas que decidiram. Foi elas que quiseram viver uma farsa. Há pessoas que são crentes, que são religiosas,
estão indo para o inferno, porque vivem uma farsa. Não vive o temor, o termômetro do temor em alta, o temor de Deus. Vão cair em condenação diante de Deus, porque não tem temor, não tem reverência, não tem temor com aquilo que é sagrado. Vivem de qualquer forma. O Espírito Santo pode até falar no coração, mas não se arrepende. Se arrepende, se acerta com Deus, mas não se acerta com a pessoa, porque não quer passar vergonha, não quer ser envergonhado. Ei, olha para seu irmão, diga: o reino de Deus é para envergonhar mesmo, porque Deus está tratando a sua alma. Deus quer pessoas regeneradas aqui dentro. Preparação para o arrebatamento. Glória a Deus. Oh, aleluias. Ninguém esconde de Deus, não. Ninguém faz nada escondido, não. Você pode esconder do seu pastor, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu pai, você pode esconder da sua irmã, você pode esconder do seu patrão, mas não esconde de Deus, não. Ele está nos quatro cantos dessa terra. Ai, Jesus. Ontem nós assistindo no filme. Eita, filme arretado. Eita, filme arretado. Chorei ali, parecia Madalena. Glória a Deus. A unção do Espírito Santo está forte. Aleluia. O cara estava bem de vida demais, rapaz. Estruturado, rico. E a mulher tentava batalhar para que o amor estava se acabando do marido para com a mulher. Só que a luta da mulher era na briga, nas palavras, e desafiava o marido e rejeitava o marido, até que ela encontrou uma pessoa para dar uma instrução de Deus para a vida dela. E disse que começou a ensinar que a luta dela era no espírito. Olha para seu irmão e diga: sua luta é no espírito. É no espírito. Não é com palavras liberadas para afrontar ninguém. Diga: é no espírito. É no quarto, é em oração, é em guerra, é levantando a voz, batalhando, é ungindo, é afrontando o inferno. Ela começou a entender isso, rapaz. O marido humilhava ela, dizia assim: eu ganho 4 vezes mais do que você. Mas ela não estava conseguindo vencer a batalha. Ela ia perder a família, ia perder o marido. Satanás ia ganhar, porque ela queria ganhar na força do braço. Diga para seu irmão: não é a força do teu braço, rapaz. É guerra de fé. Diga: é guerra de oração. É guerra de confronto. Aí ela, olha que massa, rapaz. Olha que massa. Ela começou, primeiro ela chegou lá no closet, tirou todas as roupas, calçado, e separou aquele lugarzinho. E ela começava a entrar lá, pregava as orações na parede e começava a orar. Primeiramente, o que eu achei mais bonito, que eu chorei, irmão. Eita, Jesus. Não foi na hora que ela confrontou o inferno, não. Porque antes de confrontar o inferno oh, aleluia. Antes de confrontar o inferno, você tem que ir ao altar de Deus, se confrontar com Ele. Entendeu? Se rasgar, dizer: Senhor, como eu fui orgulhoso. Senhor, como eu fui desobediente. Senhor, como eu te rejeitei. Senhor, como eu falei mal. Senhor, como eu pensei mal. Senhor, a falha estava em mim. Quando ela rasgou seu coração, que chorou e reconheceu e pediu perdão, aí a oração começou a mudar de rumo. Aí ela foi se levantando: Satanás, a minha família é do Senhor. Ela já foi com a Bíblia, ela parecia eu lá na sala dela, só que a casa dela era grande, a minha pequena. Aí ela foi: Satanás, e ela dentro do curso: a minha luta é com o Senhor. Aí já foi lá para a cozinha: você vai ter que sair de dentro dessa casa. Meu marido, ele pertence a minha família vai ser salva. Aí quando ela abre a porta, parece uma doida, porque crente parece doido mesmo, irmão. Ela abre a porta e vai lá no terraço e vai como se ela estivesse jogando Satanás. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora.
no nome de Jesus. Ela entra para dentro, depois volta lá e começa a dizer de novo e volta. E dia após dia ela começa na batalha. Na outra cena, o marido dela estava lá, já traindo ela com uma conversa bem boa com a mulher lá, e ela lá combatendo lá na oração, e o mundo espiritual rolando lá, o Espírito Santo, fogo, os anjos começando a trabalhar. Ei, quando tu começar a orar, os anjos de Deus vão começar a se mover, querido. Você não está vendo com os seus olhos físicos, mas é sobrenatural. Tem coisa que eu vejo na minha esposa que eu digo assim: meu Deus, por que ela não sabe lutar na oração? É bom que ela já aprenda agora. Às vezes ela quer que eu mude nisso ou faça isso, mas não adianta, palavras não vai me mudar. Mas eu digo uma coisa: a oração vai. Deus sabe resolver causas. Oh, aleluias! Levanta a mão e dá uma glória a Deus para estrondar o inferno. Irmão, como é lindo quando primeiramente se quebranta diante de Deus, primeiramente se rasga diante de Deus, depois vai confrontar o mal dia após dia. Não desiste. A notícia ruim começou a chegar. O WhatsApp dela começava a chegar: olha, teu marido está com fulano. Oxente, que é isso? E ela, quando o marido dela chegava, e ela chegava lá, em vez dela brigar, ela sabia que a luta dela era espiritual, e lá e ela segurava lá, mas ela não dizia uma palavra. Até que na hora do almoço, foi da janta, eu não sei, ela foi botar a janta dele, né? Botou a janta dele aqui, tomar sua jantinha, botou a minha. Quando ela virou para trás, ele pensou que ela sabia, ele tinha visto no WhatsApp as mensagens que ela tinha visto, que ele estava com outra. Aí ele ficou com o pé atrás e não disse nada, né? E quando ele foi comer, quando ela botou o comer dele aqui, ele pensou que ela tinha botado veneno. Aí quando ela olhou de lado, ele trocou o prato. Irmão, eu chorei tanto nesse filme, porque aquilo é uma realidade. No final, irmão, o marido estava de joelho pedindo perdão a ela. Quem está entendendo isso? Olha para seu irmão e diga: Deus é fiel, rapaz. Se você souber lutar a luta de Deus, que é travado no mundo espiritual, e tiver paciência, Deus é fiel. Olha para seu irmão, balança ele, faz alguma coisa, diga: Deus é fiel. Deus é fiel. Diga: Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Por isso que Deus quer esse termômetro do amor no nosso coração. Veja Deus, preste atenção, veja Deus como um juiz também, que sentencia causas. Irmãos, eu lendo um testemunho, que o testemunho edifica muito, irmão. E eu lendo um testemunho de um pastor, Kenneth Hagin. Ele tinha recebido um telefonema, e nesse telefonema o rapaz disse assim: pastor, ore pela minha filhinha. Ela tinha, essa criança com 7 anos de idade, ela tinha eles achavam que era um problema na cabeça, e ela parecia como se fosse mais nova. Mas ela recebeu o batismo do Espírito Santo, e ela ficou um pouco melhor. Passados-se 3 anos, ele recebeu uma ligação para que Kenneth Hagin, pastor, orasse por eles. Ela é profeta. E ele orou ele orou, né? Depois voltaram a ligar e disse: oh, ela piorou, ora de novo. Ele orou de novo, mas ela piorou, estava no hospital. E o pai, parece que o pai da criança, ligou para ele e disse: vem aqui orar para minha filhinha, botar a sua mão na cabeça dela e orar. E ele foi. Olha, irmão, meu Deus, eu amanheci o dia hoje, irmão, buscando ao Senhor. De madrugada, de 3 horas, quando eu olhei, já estava raiando o dia. E Deus fala no meu coração, eu chorei. Eu disse: meu Deus,
Tantas coisas que acontecem a gente não entende o porquê. Por falta de temor de Deus. Diga comigo, falta de temor de Deus. Você não sabe o quanto o seu futuro, irmão, depende do seu temor com Deus hoje. Quanto o seu futuro não depende. Imagina se eu tivesse tomado uma decisão. Se eu dissesse assim, eu vou abandonar o ministério, eu vou congregar numa igreja, vou ser fiel nos meus dízimos, eu gosto de dar dízimo. Eu era um comerciante, gostava de dar dízimos. E eu vou patrocinar a obra de Deus, vou financiar a obra de Deus e vou tocar meu comércio aí, vou ganhar muito dinheiro. Irmão, como seria o meu futuro daqui a 10, 20 anos? Se eu fizesse uma escolha dessa, você acharia que seria um futuro bom? Olha, irmão, com certeza não. Uma decisão errada, por falta de escolha, porque foi meu chamado, foi Deus que me chamou. Eu não estou dizendo que o seu chamado é esse, mas eu estou falando a respeito de temor. Temor. Diga comigo, temor. E ele foi orar por aquela criança. Quando ele chegou lá, ele colocou a mão na criança, irmão. Ele já foi para a glória. Ele é meu pai na fé. Ele é um grande homem de Deus. Um dia eu vou me encontrar com ele na glória. Ele era o profeta. Pai na fé, irmão, quando você encontra ele, não há distância, é aquele e acabou-se. Irmãos, ele foi, né, pôs a mão, ele começou a orar com os olhos fechados, a mão dele começou a esquentar. E ele tirou a mão. Esquentou, ele tirou a mão assim, ele abriu os olhos, ele pensou que ele estava pressionando a cabeça da menina lá no hospital. Aí ele olhou e disse: rapaz, será que foi a mãe dela que tirou minha mão porque eu estava impressando? Fechou o olho e botou a mão de novo. Novamente ele começou a sentir algo imprensando a mão dele assim, quente. Aí ele abriu o olho, ninguém. Pela terceira vez ele foi orar, porque ele é profeta. O profeta tem dessas coisas mesmo, viu? E ele botou a mão, disse: eu vou orar com o olho aberto. Ele começou a olhar com o olho aberto, né? Orar. Aí Jesus falou para ele: olha, irmão, Jesus apareceu para ele 8 vezes, se eu não me engano. 8 ou foi 7. Pastor, Jesus pode aparecer? Pode. Ele não apareceu para os discípulos na nova aliança? Há muitos, se eu não me engano, para mais de 500. T.L. Osborne viu Jesus. Depois que ele viu Jesus, o ministério dele mudou completamente. Passou um ministério de evangelista mundial. Milhares de almas se renderam a Jesus. Cego via, ouvido, surdo ouvia, cego enxergava, paralítico andava. E aquele movimento, porque ele teve, quando ele viu Jesus, meu Deus do céu, a convicção dobrou. Aí a fé aumenta. E quando ele começou a orar pela terceira vez, Jesus fez assim, porque profeta, Jesus faz assim a vida da pessoa, ele abre o livro quando ele quer. Aí Jesus disse: olha, não ore por ela. Eu me lembro de um rapaz que eu estava orando no muro de casa e Jesus disse: não ore mais, que eu vou recolher ele. Isso aconteceu comigo. Jesus disse para ele: não ore por ela, porque eu vou levar ela para casa. Jesus chama o céu de casa. Diga glória a Deus. Ela estava com, se eu não me engano, 10 anos de idade. Jesus disse: eu vou levar ela para casa, porque eu cuido melhor dela. Oh, Jesus. Olha para sua irmã e diga: você não sabe. Olha para sua irmã, você não sabe a responsabilidade que você tem com seus filhos. Eu revi meus conceitos, irmão. Eu disse a Daniel, vamos cuidar, porque o negócio aqui. Toda a família, ele passou um tempo como evangelista. Toda casa que ele era recebido, casa pastoral, tá, ele viajou, ele conheceu milhares de pastores. Toda casa que ele ia, quando ele passava a conviver aqueles dias ali enquanto estava pregando na igreja do pastor, e ele começava a ver como os pais agiam com os filhos, como o marido agia com a mulher, e ele sabia pelo discernimento que os filhos deles iam acabar mal.
Meu Deus do céu, os nossos filhos pagam preço por causa de decisões e escolhas erradas, nossa. Pastor, o que é que eu faço agora? Jesus está dando a palavra para você mudar as situações da sua vida. Criança não suporta não, irmão. Tá a sua criança ali com 5, 6 anos de idade, tá você batendo boca com o seu marido na frente dela ou dele. Você está destruindo o seu filho. Ele vai morrer, ele vai se acabar, ele não vai servir a Deus. Ele vai dizer: como é que eu vou servir a Deus com um pai grosso desse? Como é que eu vou servir a Deus com uma mãe desbocada dessa? Ele vai pensar que Deus é igual a você, porque nossos filhos se espelham em nós. Decisões erradas nossas agora, irmão, acarretará em consequências desagradáveis na nossa vida, que não adianta confissão de palavra, não adianta mover de fé, não adianta mais. Vai ser uma penalidade dolorosa que vai doer no nosso coração. Jesus abriu o livro e disse: não ore, porque eu vou levar ela para casa, porque aqui eu cuido melhor dela. Aí Jesus disse: o problema, o médico não encontrava o problema e eles achavam que o problema da criança era na cabeça. Jesus disse: o problema dela não é na cabeça, é no rins. O rins dela, um dos rins dela está do tamanho de uma ervilha. Ele cita que tipo de ervilha lá. E a outra está maiorzinho um pouquinho, mas terminou afetando a parte do corpo. E eu vou levar ela para casa. Mas aí Rei perguntou: mas o senhor não curar ela? Ele perguntou: posso? Jesus pode. Podia, né? Pode, quer dizer. Mas só que, olha para seu irmão e diga: só que. Só que. Só que. Diga de novo no ouvido dele: só que. Só que. Só que. Quando ela estava grávida, presta atenção dessa criança, Jesus falou. Ela estava numa igreja congregando com o marido dela. O marido dela se ofendeu com um pastor. Não sei se foi uma palavra que o pastor disse, eu não sei o que foi. E o marido e ele saíram da igreja por causa disso. O marido começou a amaldiçoar a vida do pastor, maldizer, falava mal do pastor, maldizia ele nos cantos. E a mulher dele, grávida, falava mal da igreja para todo mundo. Em vez dela ter passado o tempo orando pela criança que estava na barriga e confessando que a criança ia nascer perfeita, boa, em vez dela estar orando, ela estava gastando tempo falando do pastor e da igreja. E ela não foi uma boa mãe, nem um bom pai. Não cuidou, e eu vou cuidar dela aqui no céu. Dá glória a Deus. Talvez o que eu estou falando seja a resposta na vida de algumas pessoas hoje aqui. Não sei, Deus sabe. Deus sabe. Ele encontrou outra situação, porque profeta acontece muito esse tipo de situação. E outra situação, querido, ele conta que a irmã dele casou com um rapaz. Ei, irmão, presta atenção. Você jovem, não case com o incrédulo. Você vai destruir a sua vida. E comunhão tem a luz com as trevas. Ei, você que é casado, não separe da sua esposa. Ande os dois em amor. Ei, você que é casado com o incrédulo, porque na época você não entendeu o evangelho, hoje você se converteu, o incrédulo não se converteu. Jesus disse assim que a mulher sábia santifica a sua casa. Você ganha seu marido para Jesus. 10.000 palavras não vai valer por 5 minutos de atitudes de temor a Deus e de exemplo dentro da sua casa. Olha para seu irmão e diga: o seu comportamento fala mais alto. Diga de novo para seu irmão: o seu comportamento fala mais alto. Diga: o seu comportamento fala mais alto. Diga: seu comportamento fala mais alto. Diga: seu comportamento fala mais alto. Diga: seu comportamento fala mais alto. Seu comportamento fala mais alto.
Eita Jesus, saqueba sobre. Sarinha, quando eu chego em casa, é a coisa mais linda do mundo. Ela chega, ai papai, coisinha linda de Jesus vai começar aqui em mim. Ai papai, pai, aí dá cheio, menininho bonito, daquele tamanho. Agora pergunta por quê? Ninguém mandou ela fazer. Ela vê a minha esposa fazendo. Comportamento. Eu disse a Daniel, vamos rever nosso conceito. Ele disse que às vezes batia no filho dele, e depois ele tinha que ir lá, meu filho, me perdoa que eu bati no meu filho com ignorância. Quantas vezes eu não bati com meu filho ignorante? Mas eu chego e peço perdão a ele. Esses dias meu filho começou a falar comigo, chorando e soluçava, porque eu tinha falado com ele duro, porque sempre ele brinca com Sara, coisa de criança. E eu disse a ele, Isaac, Sara tem uma mentalidade de criança, Isaac, você já é maiorzinho assim e tal. E eles se desentenderam, eu nem sei o que foi. Ele começou a falar comigo e chorava e soluçava. Ele disse, pai, também só defende Sara, e assim. Aí caiu a ficha em mim, eu digo, Isaac está crescendo. E eu tenho que começar a confiar mais nele. Pergunta para seu irmão, você quer perder sua família? Ainda há tempo de mudança. Surabá sobre canta. Xeribacá suribicá. Isaac leu mais livro do que muita gente aqui dentro, irmão. Abraçou Ribacá. Porque Isaac vê o pai dele trancado no quarto. E esses dias ele estava indo para o quarto trancar. Quando ele pega o livro, a Bíblia, ele corre para o quarto. Olha para seu irmão e diga, a tua vida fala mais alto. Ele encontrou outra situação. Estou fechando. Nessa situação ele fala da irmã dele, e casou com um homem sem discernimento, servia a Deus. Sabe o que aconteceu? Ela teve 5 filhos dele. 5 filhos. E as crianças começaram a crescer. E o marido saía para beber, para jogar, para se prostituir. E ele disse, eu vou conversar com ele. O irmão da irmã, né, que era o cunhado, no caso o cunhado, ele foi lá, disse, porque Kenneth Hagin, o pai dele abandonou ele. Ele disse, eu entendo o que é uma criança ser rejeitada, e eu não quero isso para outra pessoa, porque ele como criança já tinha na mentalidade de quando crescesse matasse o pai. Ele disse, se ele não tivesse nascido de novo, tinha matado o pai dele. Ele e o irmão dele, se eu não me engano, o irmão dele. E ele foi lá, disse, pregou para o cunhado dele, pregou a palavra, e o cunhado dele soluçava, chorava e dizia assim, você está completamente certo, mas no final ele dizia, mas eu não quero essa vida. Ele preferia a falta de temor a Deus. E Hagin disse assim, pelo menos faça isso por causa dos seus filhos. E ele não deu ouvido. Passados alguns anos, o filho dele maior foi para o hospital e foi desenganado pelo médico. E Hagin veio, não sei, foi dar a notícia, não sei a quem, encontrou com o pai dessa criança, que era cunhado dele, na rua. E ele desesperado disse, o que é que eu posso fazer pelo meu bebê? Só que ele já era grandinho. Hagin olhou para ele, que já tinha passado anos. Hagin olhou para ele e disse, você não pode fazer mais nada. E ele desesperou-se, ele começou a chorar desesperado. Ele colheu algo desagradável por escolhas erradas. Glória a Deus. Olha para sua irmã e diga, você pode colher coisas boas ou desagradáveis.
Hoje eu tenho uma facilidade na minha vida de confessar as coisas e acontecerem. Hoje eu tenho facilidade quando eu peço, Deus me ouve e me responde. Mas existe um termômetro dentro do meu coração de temor de Deus. Ontem na reunião dos levitas aqui, eu disse assim: olha, essa igreja é como uma moeda de dois lados, cara e coroa. Ou seja, lado de bênção e lado de maldição. Meu Deus, foi Deus que me disse. Porque não é só essa igreja, é toda igreja, é todo ministério. Porque se você estiver aqui dentro andando em temor com Deus, você vai ser abençoado. Você pode até ser perseguido, porque a Bíblia diz: mas você vai ser abençoado. Vai haver um favor de Deus sobre a sua vida para abençoar você. Meus filhos, eles podem até aqui acolá pegar uma virose, a coisa mais difícil do mundo, mas não vive doente. Isso é favor de Deus. Meu casamento cada dia melhora. Se você disser: pastor, meu casamento era bom quando eu me casei, eu vou dizer a você: meu casamento está 100 mil vezes melhor agora. Como é que isso pode acontecer? Olha para seu irmão e diga assim: quanto mais o vinho é velho, melhor fica. Agora diga outra resposta: mas para isso é necessário temor de Deus. Temor daquilo que é sagrado. Dá ouvido à voz do Espírito Santo. Temor de Deus. Temor de Deus. Eu dizia aqui para os levitas, cada um ficava com um olho desse tamanho para mim. Porque eu dizia uma verdade. Olha, nós aqui estamos diante de pessoas para ministrar para pessoas. Os obreiros ali, vocês estão ministrando louvores para as pessoas. É uma responsabilidade diante de Deus. Imagina se você estiver aqui em prostituição, ou em fornicação, ou em pecado, alguma coisa, numa prática, e você ali em cima, ou eu, ou quem seja aqui. Isso é falta de reverência e de temor. Falta de reverência e temor. Olha para seu irmão: quem vai julgar você é a palavra de Deus, não é o pastor, não. Diga: nem você vai julgar ninguém olhando para defeito de ninguém. Para de olhar para o defeito das pessoas, porque quem julga é a palavra. Quem julga é a palavra. E eu dizia aqui: se alguém acontecer isso aqui, irmão, sem falta de temor a Deus, eu disse desde já, estão andando em condenação. Eu apontei até o dedo assim, eu vou apontar até o dedo. Estão andando em condenação se tiver em prática de pecado. Que é condenado, sujeito a uma penalidade, condenado ao inferno, condenado ao lago de fogo, trazendo maldições. Por isso que é caro coroa, trazendo maldições. Talvez você possa até dizer: então é melhor ficar lá no mundo. Lá no mundo já está condenado completamente. É pior ainda. Porque aqui mesmo você sendo condenado, adquirindo uma condenação na carne, ainda seu espírito ainda pode ser salvo. Mas lá fora nem espírito, nem corpo, nem nada. Diga assim: Jesus Cristo. Eu acredito numa igreja aliançada com Deus. Pega o microfone aí, irmã. Levanta a sua mão assim. Eu acredito numa igreja aliançada com Deus. Eu acredito numa igreja andando em temor, reverência. Eu acredito. Eu acredito. Eu quero conservar o meu futuro, irmão. Você quer conservar o seu futuro? Ai, Jesus. Pergunta seu irmão: você quer conservar o seu futuro? Você quer? Então comece plantada agora, rapaz. Diga: é de hoje, não é da manhã não.
Eu não quero ver meu filho num caixão não, daqui uns anos não. Eu quero partir primeiro que ele, ou então nós se arrebatar junto. Eu não quero não. Eu posso ser exemplo, mas também eu posso ser falta de exemplo, irmão. Eu posso ser exemplo dentro dessa igreja, mas eu posso também ser uma falta de exemplo para você também. Isso é condenação também. Você pode ser falta de exemplo para a igreja também. O que mais o Espírito Santo quer essa noite é que você saia daqui com seu termômetro do temor em alta. Em alta. Em alta. Por isso que Jesus disse em Coríntios capítulo 11, ele disse: se nós julgássemos, repita comigo essa frase, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor, para não ser condenado como o mundo. Repita comigo: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Ei, não se desespere não, porque você pode mudar ainda a situação da sua casa. Entre em guerra. Entre em guerra. Pega na mão do seu irmão aí, fica de pé e diga para ele: entre em guerra. Fala mais forte, diga: entre em guerra. Comece a guerrear. Confie no que é espiritual e comece a guerrear. Guerreie, entre em guerra. Comece a guerrear em oração. Comece a guerrear em oração e descansando, mostrando a diferença, fazendo a diferença dentro da sua casa, do seu lar. Mas entrando em guerra, seu quarto é um lugar de confronto e batalha. Vai, olha para seu irmão e diga: dê a volta por cima. Você pode, porque você tem um que é maior ao teu favor. Aleluias. Feche seus olhos, cante um pouquinho ao Senhor e exalte a Ele. Glória a Deus. Digno de louvor, Tu és santo, santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo.